A paz de Deus, meninas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto vai ser sobre ponto de aumento. Esse assunto sobre ponto de aumento parece simples. Muitas alunas, muitas irmãs têm dificuldades em entender essa questão do ponto de aumento. E realmente é um assunto bem importante e que realmente precisa ser bem compreendido. Então vamos tentar passar para vocês de uma forma bem simplificada, como que a sua aluna vai conseguir entender direitinho essa questão de ponto de aumento. Mas temos outros tipos de pontos. Porém, agora no momento vamos trabalhar somente com ponto de aumento simples. Mas como ter conhecimento a mais é necessário para nós que somos instrutoras, educadoras, então vou passar para vocês um pouquinho mais de conhecimento a respeito do ponto de aumento. Tá bom? Então não se esqueçam, anotem tudo o que for relevante. Se tiver alguma dúvida, vocês voltem no vídeo novamente. Então vamos lá. Ponto de aumento. O uso de notas pontuadas iniciou-se no século X. Embora o valor da nota ser aumentado naquele período, é debatido pois não se tinha referências de valores. Então, ponto de aumento é a abreviatura de uma combinação de valores. Ou seja, é um sinal que quando colocado à direita de uma nota ou pausa, ela aumenta metade da sua duração e, portanto, uma nota pontuada é uma nota musical escrita com um ponto à sua frente. Cada ponto adicional acrescenta metade do valor do ponto anterior. As linhas curvas, que são as ligaduras, são colocadas para somar os valores das notas ligadas. Por exemplo, se uma nota tem um valor de duração igual a 2 tempos, um ponto à sua frente adiciona um tempo a mais à nota, dando um resultado de duração igual a 3 tempos. A nota pontuada equivale a uma nota ligada a outra nota de valor igual à metade dela. Se a nota estiver escrita no espaço entre as linhas da pauta, o ponto segue à frente da nota no mesmo espaço. Se a nota estiver escrita em uma linha da pauta, o ponto segue um pouco acima da frente da nota, para não ficar escondido na linha da nota. A mesma regra aplica-se para as notas das linhas e espaços suplementares inferior e superior. Então, gente, essa questão da estética é muito importante. Não podemos simplesmente colocar o ponto na frente da nota aleatoriamente. Ela tem um lugar certinho para ser colocada. Da mesma forma para as pausas. Um ponto adicional acrescenta metade do valor da pausa. O ponto de aumento nas pausas é grafado sempre que possível no terceiro espaço para as pausas que estão dentro da pauta. Olha que interessante. Nas pausas pontuadas com colchetes, o ponto é grafado na altura do colchete mais alto. O ponto de aumento ele pode ser simples, quando há somente um ponto que soma ao valor original metade da sua duração. Duplo, quando há 2 pontos consecutivos, sendo o primeiro valendo metade do valor da nota e o segundo metade do valor do primeiro ponto, ou 1/4 do valor da nota. E triplo, quando há 3 pontos consecutivos, somando ao valor original a metade, 1/4 e 1/8 da sua duração. Ou seja, o primeiro ponto valendo metade da nota, o segundo metade do primeiro ponto e o terceiro metade do segundo ponto. Os valores de notas são classificados conforme o número de pontos de aumento. Uma figura simples, sem o ponto, é considerado um valor simples e a sua subdivisão é binária. Uma figura composta com um ponto é considerado um valor composto, pois se subdivide em 3 partes, ou seja, subdivisão ternária. Uma figura com 2 ou 3 pontos é considerada irregular. Então, essas figuras com 2 ou 3 pontos, que são irregulares, no nosso inário, nós temos somente um hino com duplo ponto de aumento, que é o hino
228. E também tem um prelúdio de Chopin, que é o Opus 28, compasso 7, que também ele trabalha com 3 pontos de aumento. E também nós temos alguns pontos de aumento que são pouco usados. A figura de nota com um mais acrescentam 1/4 do valor original. A figura com um X acrescenta 1/3 do valor original. Meninas, é muito importante fazer atividades na prática para trabalhar essa compreensão. Pesquisar no inário, hinos que têm pontos de aumento, é muito importante fazer a classificação, se é um ponto simples, se é um ponto duplo, se é um ponto composto. Fazer essa análise, procurar fazer pesquisas de peças para ver se vocês encontram peças que têm duplo ponto de aumento, triplo ponto de aumento e assim por diante. Porque isso precisa ser muito bem trabalhado. Então, às vezes, a gente vai trabalhar ponto de aumento, então nós fazemos, ok, então ponto de aumento, a figura vale 2, então o ponto vai valer 1, depois mais um ponto vai valer meio, e se é uma figura curta, então começa aquele negócio de 1/4, 1/8, 1/16, a aluna fica com a cabeça toda confusa. Então, nós temos uma forma mais simples de fazer, que é trabalhando com figuras ligadas. Então, fica mais fácil a compreensão, porque ela vai entender que se ela já sabe aquele quadro proporcional de valores, né? Que ela já sabe que a mínima vale metade da semibreve, que a semínima vale metade da mínima, que a colcheia vale metade da semínima. Então, ela vai ter uma compreensão melhor desse assunto, sem precisar ficar contando, somando, fazendo cálculos de frações, que é muito mais difícil, tá bom? Então, eu vou fazer na prática para vocês verem como é que fica fácil trabalhar esse assunto de uma forma mais lúdica, ok? Então, aqui no método, na página 38, só vou fazer a leitura, né? Porque eu já fiz a explanação. Então, o ponto de aumento é um ponto colocado à direita da figura, da cabeça, que aumenta metade do seu valor. As pausas também podem ser pontuadas. Então, tem um exemplo, né, de mínima pontuada e a forma como é feita aqui. Então, mínima ligada a uma semínima. A figura sem ponto de aumento é considerada um valor simples, que se subdivide em duas figuras menores, que é subdivisão binária. Então, aqui nós temos a subdivisão binária que nós fizemos até agora, né? Então, compasso quaternário, compasso binário, então subdivisão binária. A figura pontuada é considerada um valor composto, pois se subdivide em 3 partes. Então, subdivisão ternária. Então, eu tenho uma mínima pontuada, então é igual a 3. Então, eu posso subdividir isso por 3 semínimas, né? Que a semínima é metade da mínima. Então, sempre a subdivisão é feita com a figura que vale metade. E tem uma atividade aqui também que tá. Procure no inário 3 hinos em que aparecem figuras pontuadas. Mas vocês podem aumentar essa quantidade, né, gente? Nós temos 480 hinos e mais 6 corinhos. Então, dá para explorar muito, muito mesmo essa questão das figuras pontuadas. No final da página tem um Você Sabia Como Surgiram as Figuras Musicais, mas nós já falamos lá em vídeos anteriores sobre essa história, tá bom? Então, se vocês não estão lembradas dessa história das figuras musicais, voltem lá nos vídeos anteriores que vocês vão ver essa história que já foi contada sobre as figuras musicais, ok? Também no MTS, na página 40, nós temos esse assunto de ponto de aumento. Assim como o assunto anterior, né, de ligaduras, nós também temos no MTS. Então, é importante, gente, que sempre que vocês vão trabalhar algum assunto de teoria do método, vocês verifiquem se tem o mesmo assunto no MTS e vão trabalhar paralelamente, ok? Isso é muito importante. Então, aqui na página 40, nós temos aqui a definição de ponto de aumento, né, a explicação, tudo da forma como eu já falei. Então, aqui no MTS, ele está dando a definição de ponto de aumento, mas tem outras coisas junto. Então, gente, vocês vão verificar no MTS o assunto que está de acordo com o que a gente está trabalhando no método. É importante que vocês trabalhem os assuntos da forma como está sendo sugerido no método. E a gente vai complementando com o MTS, com as atividades que tem no MTS, de acordo com o que está sendo feito no método, ok?
Vou mostrar para vocês agora, gente, como é que ficaria, então, uma atividade para vocês explicarem para sua aluna essa questão do ponto de aumento. Então, vamos trabalhar de forma lúdica, porque fazendo dessa forma, a sua aluna vai aprender brincando. Então, vamos lá. Ok, meninas, vamos lá. Então, para vocês explicarem para suas alunas como é que trabalhamos o ponto de aumento sem precisar fazer soma, contagem de tempos inteiros, de frações. Então, a gente vai trabalhar em cima de figuras, tá? Então, vamos lá, de acordo com o que elas estão fazendo agora. Então, elas estão vendo, vamos primeiro fazer a parte da subdivisão binária, para elas entenderem. Então, primeiro eu vou ter uma semibreve. Então, essa semibreve eu vou dividir ela em duas. Então, eu vou ter duas mínimas, ok? Se nós formos dividir esses valores, vamos trabalhar com valores menores, então ficaria, vamos supor que eu vou dividir a mínima, então. Mínima, eu vou dividir a mínima em duas partes, eu vou ter duas semínimas. E assim por diante, né? Nós já sabemos disso. Então, vocês trabalhem basicamente esse começo aqui com elas. Ok, para elas entenderem. Isso aqui seria uma subdivisão binária. Agora, quando nós vamos trabalhar o valor composto, ou seja, com ponto de aumento, então nós vamos ter que colocar, nós vamos usar então no caso, vamos começar com a semibreve, não é? Então, tem a semibreve pontuada. Então, todo valor que tem ponto de aumento, eu já tenho que dividir em 3. Então, os valores vão ser os mesmos. Qual é a figura que vale metade da semibreve? A mínima. Então, vai ter que ser 1, 2 e 3. Então, eu já vou ter 3 mínimas para formar uma semibreve pontuada. Então, gente, se vocês trabalharem dessa forma, ela já vai começar a compreender bem melhor como é que se trabalha os pontos de aumento, ok? Vamos trabalhar então agora com as figuras menores. Então, vamos lá, com mínima pontuada. Então, a mínima pontuada também vai ser a mesma forma. Eu já sei que tem um ponto, então eu vou dividir em 3. Então, qual a figura que vale metade da mínima? A semínima. Então, uma semínima, 2 semínimas, 3 semínimas. Então, a sua aluna já vai entender que uma mínima pontuada equivale a 3 semínimas. A gente sabe que tem outros valores, mas como agora nós estamos trabalhando somente com esses 3 valores, né? Não estamos trabalhando com colcheias ainda, então não há necessidade de avançar. Falando um pouco agora da estética, né, em relação ao ponto de aumento, que é uma coisa bem importante. Então, por exemplo, se eu tenho a figura dentro do espaço, então, por exemplo, eu tenho uma mínima pontuada. Então, esse ponto, se a figura estiver no espaço, em qualquer espaço da pauta, então o ponto ele vai ficar dentro do espaço, tá? Isso é bem importante vocês observarem isso. Se por acaso a figura estiver na linha, então a figura está na linha, então eu não posso colocar esse ponto aqui, nessa linha. O ponto ele tem que ficar acima da linha. Então, o ponto vai ficar acima da linha. Se eu tiver 2 notas pontuadas nas linhas, então, vai ficar dessa forma aqui. No caso das pausas, o ponto de aumento ele vai ser sempre grafado no terceiro espaço. Então, primeiro, segundo, terceiro espaço. Sempre no terceiro espaço. Se eu tiver uma pausa de semibreve, então o ponto ele vai ficar sempre no terceiro espaço, tá? Se eu tiver uma pausa de colcheia, de semicolcheia, fusa ou semifusa, então o ponto ele vai ficar sempre na direção
do último colchete, certo? Então, isso é questão de estética musical, não é? Então, é importante que a gente saiba também esse detalhe, tá? Para passar para suas alunas. É claro que elas não estão vendo isso agora, né? Essa parte aqui, mas pelo menos vocês já vão saber como orientá-las. Fazendo agora na prática, gente, ó, eu tenho uma semibreve pontuada, ok? Tem uma semibreve pontuada. Então, uma semibreve pontuada é igual ao quê? Como é que eu vou formar essa semibreve pontuada? Então, uma semibreve pontuada vai ser a semibreve mais... Qual que vale metade da semibreve? A mínima. Uma semibreve pontuada é igual a uma semibreve mais uma mínima. Por quê? O pontinho ele vai representar a figura que tem o menor valor. Agora, é claro, se você tiver uma fórmula de compasso, então sim. Aí, se é uma fórmula de compasso 4x4, então a semibreve vai valer 4, 2 que vai representar o ponto. Então, 4 mais 2, então eu vou ter 6 tempos, entendeu? Então, mas vai depender da fórmula de compasso, né, gente? Da mesma forma, a mínima. Então, uma mínima pontuada, como é que vai ficar? Então, uma mínima pontuada é igual a uma mínima mais... Qual é a figura que vale metade da mínima? A metade da mínima é a semínima. Então, eu já sei que a mínima pontuada ela é igual a uma mínima mais uma semínima. Então, juntando essas duas, se eu tiver num compasso ternário, um 3x4, eu já vou saber que isso aqui vai valer 2 com um ponto. Então, essa figura vai valer 3 tempos. Então, 2 mais 1, 3. Ela já vai saber que é 3 tempos, tá? Então, dessa forma, a gente não tem como a sua aluna não aprender. Então, vamos adiantar um pouquinho. Vamos supor que a sua aluna já viu colcheia, já viu outras figuras, né? Então, uma semínima pontuada é igual a uma semínima mais... Qual é a figura que vale metade da semínima? Então, a metade da semínima é a colcheia. Então, num compasso 3x4 ou 4x4, ou que seja 2x4, ela já vai saber que essa figura aqui vai valer 1. Então, com o ponto de aumento, então, a figura que vale metade da semínima é a colcheia. Então, a colcheia vale meio. Então, vai ficar 1 tempo e meio. Então, 1 tempo mais meio da colcheia. Essa sugestão que eu estou dando é somente dos compassos que ela está vendo agora, né? Por enquanto, ela não está vendo nenhum compasso diferente, 2x2, 3x2, 2x8, ou outro tipo de compasso. Ela só está vendo compasso, até agora, ela só viu o compasso quaternário, 4x4 e 2x4. E agora ela vai começar a ver, então, o compasso 3x4. Ela não está vendo nenhum outro tipo de compasso diferente. Então, por isso que é importante que, se vocês forem fazer esse tipo de trabalho e quiserem trabalhar com a fórmula de compasso, podem trabalhar com a fórmula de compasso, para ela vai entender em questão de valores. Mas para que ela entenda a questão do ponto de aumento em si, é só fazer dessa forma, gente. Não tem como a sua aluna não aprender. Outra forma muito gostosa também de trabalhar essa questão de ponto de aumento é trabalhar com os bloquinhos. Então, eu tenho esses bloquinhos de madeira, mas isso aqui vocês podem também estar fazendo, né, gente? Com aquela madeirinha de pinos, ela é bem molinha, dá para vocês trabalharem dessa forma aqui, tá? Muito interessante trabalhar o Lego também, vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, gente, para que a sua aluna entenda direitinho. Então, eu vou ter uma figura simples, mais a figura que vale metade dela, que é a semínima, vai ser igual uma mínima com ponto. Então, uma mínima vai representar duas semínimas. Vou dividir essa mínima em duas semínimas, certo? Essas duas semínimas, eu vou representar elas por dois bloquinhos.
Então, subdividindo isso aqui, então uma mínima vai representar duas semínimas, vai ser equivalente a duas semínimas e mais uma semínima daqui. Então, mais um bloquinho aqui, representando a semínima. Uma mínima pontuada, que vai ser igual a duas semínimas igual essa daqui, mais uma semínima representando o ponto de aumento. Ou seja, mais 3 bloquinhos do mesmo tamanho. Vocês estão vendo aí, gente, como é gostoso trabalhar no concreto? Quando vocês trabalham no concreto, a sua aluna com certeza vai compreender muito melhor. Então, aqui ela tem uma figura simples, que a subdivisão é binária. Ou seja, ela vai precisar de duas semínimas para formar essa mínima. Mais uma semínima. Então, eu juntei aqui as 3 figuras que estão representadas por essas duas figuras aqui. Que essa figura simples mais essa figura, que são duas figuras simples, resultam numa figura pontuada. Então, ou seja, eu tenho uma mínima pontuada. Vocês podem ver que aqui eu também tenho uma subdivisão ternária. Uma semibreve mais uma mínima, que vale metade dela, vai ser igual a uma semibreve pontuada. Porque se o ponto vale metade do valor da figura, então esse pontinho vai valer como se fosse o valor da mínima. Então, se a gente for colocar aqui os bloquinhos para deixar isso no concreto, como é que ficaria? Então, no caso, eu tenho uma semibreve que eu vou dividir em duas, né? Porque ela é uma figura simples. Então, 2 bloquinhos. A mínima aqui, que é a metade da semibreve, ela está sozinha. Então, ela estando sozinha, então eu vou representar ela aqui embaixo sozinha também. Então, eu vou colocar mais um bloquinho representando ela. Que é igual uma semibreve, que é igual. Vocês estão vendo aqui, gente, como é que faz? Vão decifrando o enigma aos pouquinhos. Então, uma semibreve, que é igual a duas mínimas, ou seja, 2 bloquinhos aqui, e mais o pontinho, que vai valer metade da semibreve, ou seja, eu vou ter mais uma mínima aqui, representando mais um bloquinho. Então, vocês estão vendo que a proporção é a mesma, tá vendo? A proporção é a mesma. Então, ou seja, subdivisão ternária, tá? Mas com outras figuras. E olha, não estou falando nem de valores aqui, tá, gente? A gente não está falando de valores. Quando você coloca a fórmula de compasso, então aí já muda tudo, né? Então aí vai mudar muita coisa aqui. Mas por enquanto a gente só está mostrando essa proporção e como fica mais fácil a sua aluna entender essa questão de ponto de aumento. Vamos agora trabalhar com uma figura de menor valor. Vamos lá. Vamos agora trabalhar uma figura com duplo ponto de aumento. Então, eu tenho uma mínima, mais... Qual a figura que vale metade da mínima? Metade da mínima é a semínima. Mais... Qual a figura que vale metade da semínima? Eu vou ter aqui a colcheia. Então, tudo isso aqui vai resultar em uma mínima, o primeiro ponto, né, que vai representar a semínima, e o segundo ponto que vai representar a colcheia. Como é que ficaria isso se eu fosse montar o bloquinho? Então, a mínima eu vou dividir ela em duas, né, que é um valor simples, eu vou subdividir em duas partes. Então, eu vou ter 2 bloquinhos representando a semínima. Essa semínima está sozinha, então eu só coloco uma aqui e represento ela com mais um bloquinho. Só que aqui eu tenho mais uma figura, que essa figura ela vai valer metade dessa aqui. Então, nesse caso, a colcheia está sozinha, então eu vou representar ela aqui sozinha, só que eu vou representar ela com um bloquinho menor. Porque aqui eu tenho 2 figuras inteiras, 3 figuras inteiras e uma metade. Então, vai ser representado dessa forma o ponto de aumento, o duplo ponto de aumento. Que depois do resultado disso aqui, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, depois que eu fiz essa parte todinha, que ela entendeu essa subdivisão,
Então, o resultado daqui seria uma mínima ponto com duplo ponto de aumento, que seria representada exatamente igual. Então, ó, duas semínimas para essa figura, uma semínima para essa e uma colcheia para essa. Representando em bloquinhos, ficaria assim. Vocês entenderam aqui, gente, como é que se trabalha? Então, fazendo dessa forma, não tem como sua aluna não entender esse assunto. E ela vai entender brincando, não é fazendo. Ou seja, o concreto, gente, o lúdico. É muito importante trabalhar dessa forma, ok? Então, da mesma forma que eu trabalho as figuras, né, com ponto de aumento, eu vou trabalhar também a pausa com ponto de aumento. Então, a pausa da mínima com ponto de aumento vai ser igual a mínima mais a semínima. Então, ela já vai entender essa proporção. Da mesma forma, vocês podem estar fazendo com outras figuras também, tá? Isso é só uma sugestão, gente, mas isso aqui é muito importante, porque elas vão entender direitinho essa proporção, tá bom? Então, meninas, espero que tenham gostado, né, de trabalhar dessa forma, para que sua aluna entenda realmente como que funciona a questão do ponto de aumento. Então, vocês podem estar trabalhando dessa forma, com essa proporção, no concreto, no lúdico, trabalhando também outros tipos de pontos, não somente os pontos simples, mas os pontos compostos e os irregulares também, tá bom? E não se esqueçam, se surgir alguma dúvida, voltem no vídeo, revejam quantas vezes for necessário até que vocês tirem todas as dúvidas, não tenham dúvidas nenhuma, ok? Vamos avançar agora com os próximos estudos. Deus abençoe!